Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre sofrimento fetal, né? Então, eu venho falando aí das patologias relacionadas à gestação, descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, hipertensão na gravidez. E hoje nós vamos falar sobre sofrimento fetal, como identificar que esse feto aí está sofrendo, tá? Então, vamos lá. Então, o sofrimento fetal agudo, como eu já falei para vocês, agudo é porque está acontecendo, né? Crônico é porque vem acontecendo faz tempo. Então, sofrimento fetal agudo. Quais são os sinais? Geralmente, esse bebê, quando está em sofrimento fetal, ele vai indicar para vocês que ele está com um déficit aí de oxigênio pela frequência cardíaca, tá? Então, a frequência cardíaca desse bebê ou vai estar aumentada ou vai estar diminuída, tá? Então, se a frequência cardíaca dele tiver mais que 160 batimentos por minuto, tá indicando aí que ele tá com sofrimento fetal. Aí tem que descobrir por que ele tá com esse sofrimento, tá? E abaixo de 120 por minuto também vai estar relacionado aí essa hiperatividade uterina, tá? Então, ou a hiperatividade uterina, que é a contração uterina ocorrendo muito rápido, causada aí como por exemplo, pela indução do parto, né? A ocitocina pode fazer com que o útero fique muito contraído por muito tempo, sem relaxar, causando um sofrimento fetal, porque daí o feto não recebe o oxigênio adequado, tá? Ou hipoatividade, né? Então, essa mulher, ela não tá conseguindo aí ter uma contração uterina, tá diminuída aí a atividade fetal, acontecendo diminuição do batimento cardíaco, ocorrendo aí um sofrimento fetal. Outro sinal aí é o descolamento prematuro de placenta, tá? Então, as mulheres que estão com descolamento prematuro de placenta, consequentemente, vai estar diminuído o nível de oxigênio para o feto e esse feto vai entrar em sofrimento, tá? Então, período expulsivo prolongado também, com aumento da contratibilidade, como eu já falei para vocês. Então, a mulher, ela tá com um parto que está sendo induzido, sendo injetado ali ocitocina, né? E ela tá contraindo, o útero tá hiperativo, ela não consegue relaxar, e aí falta oxigênio, o bebê não consegue respirar e ter essa troca, respirar, eu digo do cordão para a placenta, né? Porque nós sabemos que o bebê não respira pelas vias aéreas igual nós, né? Então, hipotensão materna também pode causar sofrimento fetal. A hipotensão materna pode acontecer por anestesias, por exemplo, né? Hemorragias maternas. Se a mulher, ela fica em decúbito lateral direito, pode comprimir a veia cava, tá? Que é uma das principais veias que nós temos aí, diminuindo aí a passagem de oxigênio para o feto, causando sofrimento fetal, tá? E a patologia funicular, né? Que é a malformação do cordão umbilical, pode causar também o sofrimento fetal, né? O cordão umbilical, ele tem duas artérias e uma veia, tá? Se ele tiver uma artéria e uma veia, vai estar passando oxigênio suficiente, tá ok? Acontecendo o sofrimento fetal. Então, nós devemos estar atentos sempre aos movimentos fetais, nas condutas medicamentosas. Então, sempre quando for utilizar a ocitocina, né, existem aí leis que falam que a mulher que ela vai decidir se ela quer ou não o uso da ocitocina no parto dela, tá? Então, é importante a gente explicar o porquê
do uso da ocitocina no pré-natal já, tá? Então, nos casos em que se identifica o sofrimento fetal e a gestante esteja recebendo infusão venosa contendo ocitocina, a gente tem que parar rapidamente, tá? Então, a gestante deve ser mantida em decúbito lateral esquerdo para não comprimir a veia cava, tá? E administrar oxigênio aí para melhorar aí a oxigenação entre a gestante e o feto. A ruptura das membranas ovulares, o que é isso? A bolsa estourou, né? Então, nós já vamos entrar em um outro tópico. A bolsa estourou, o que nós devemos fazer, né? Então, se a bolsa estoura, quer dizer que o bebê vai nascer igual acontece aí nos filmes, né? Então, nos filmes, geralmente, a bolsa da mulher estoura, né? E eles saem correndo para o hospital. Então, a ruptura de bolsa, ela não quer dizer que vai nascer esse bebê, tá bom? Então, podemos ter a ruptura de bolsa prematura também e podemos ter uma ruptura de bolsa e após 2 dias nascer esse bebê. Então, não quer dizer que rompeu a bolsa, vai nascer. Claro que, se a mulher estiver na fase ativa do trabalho de parto e romper a bolsa, provavelmente esse bebê vai nascer. Por quê? Porque ela estava na fase ativa do trabalho de parto, tá? Então, ela pode acontecer antes do início do trabalho de parto, em bebês pré-termos, em bebês termos e no período de latência prolongado. Então, aquele período de latência ali, onde está de 18 horas a 20 horas e esse bebê não nasceu, pode ter aí a ruptura de membrana ovular. Tá? Então, o diagnóstico é a saída abundante do líquido pela vagina. Esse líquido é um líquido incolor, tá? Geralmente aí ele tem um cheiro como água sanitária, tá bom? Então, se a paciente não estiver em trabalho de parto, o toque vaginal, ele não pode ser feito, tá? Por quê? Porque por conta do risco de infecção, tá? Então, é feito o teste com papel nitrazina para detectar o pH, tá? Então, esse papel nitrazina, ele é um papel amarelo, onde vai ser colocado o líquido amniótico ali, tá? Então, ele vai ser positivo se ele ficar azul. Então, se esse papelzinho, que é amarelo, ficar azul, é positivo. Claro que tem o falso positivo, porque o sangue e o sêmen aí podem dar esse falso positivo. Então, quais são os cuidados nessa mulher, tá? Então, os cuidados são antibiótico terapia maior que 34 semanas e corticoides menor que 32 semanas, tá? Os corticoides são aí para melhorar a função pulmonar do bebê e antibiótico terapia já para inibir aí o risco de infecção. As complicações são partos prematuros, né? Infecções, compressão do cordão umbilical, descolamento prematuro de placenta, hemorragias e sepse. Coloquei aqui para vocês só para a gente relembrar, né? Então, o recém-nascido a termo de 37 a 42 semanas, pré-termo menos que 37 e pós-termos mais que 42 semanas, tá? Então, eu quero só voltar aqui para a gente poder terminar, que o sofrimento fetal agudo, nós vamos identificar pelas frequências cardíacas do bebê, tá? Então, se o bebê tá com uma frequência cardíaca aumentada ou diminuída, a gente vai ter que fazer vários diagnósticos para poder chegar no diagnóstico principal. Tá tendo descolamento prematuro de placenta? Essa mulher tá hipertensa, né? O que que tá acontecendo? E a outra coisa importante que vocês devem estar atentos é na bolsa que estoura, né? Então, essa bolsa que estoura está relacionada ao bebê que já vai nascer? Então, muitas vezes sim, né? Então, se a mulher tiver mais que 37 semanas, por exemplo, pode ser que o bebê venha a nascer, ok? Mas se ela tiver com menos de 37 semanas, o que nós vamos recomendar é repouso, tá? Repouso sempre. E aí vai ser avaliado todos os sinais para identificar se essa gestante tem que ser internada ou não, tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!